Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de arte do 5º ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema dessa semana é música, e vamos trabalhar aqui como fazer sons com o próprio corpo. Na breve apresentação vem trazendo um pequeno parágrafo sobre a percussão vocal, que tem a intenção de imitar os sons de instrumentos musicais como bateria, guitarra, tambores, etc. É um som mais limitado. O beatbox é um som produzido sem limites de criação, com mais variedade de efeitos sonoros. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. A única atividade dessa semana pede o seguinte: crie sons diferentes com a boca, com as mãos e pés. Explore as possibilidades de criação do seu corpo. Veja quantos sons diferentes ele pode produzir. Faça exercícios de imitação e improvisação musical. Escreva algumas linhas dos sons diferentes que você conseguiu produzir e como foi aprender música de forma diferente. Essa semana, turminha, foi trabalhado então as formas de você realizar sons com o próprio corpo, utilizando as mãos, os pés, a boca, dentre outras possibilidades mais. Como exemplo, o beatbox, que é a reprodução de sons feitos com a boca com a liberdade de criação, assim como apresentado aí no vídeo, olha que interessante. E aí depois pede que você escreva algumas linhas dos sons diferentes que você conseguiu produzir. Aqui você pode representar e escrever como você fez os sons. Eu acho que fica mais interessante essa possibilidade de resposta, tá bom? E depois você deve colocar como foi aprender música de forma diferente. Eu coloquei uma possibilidade de resposta aqui. Eu fiz alguns sons com as mãos, batendo os pés no chão e com a boca estilo beatbox, assim como foi apresentado no vídeo. E aí eu coloquei depois como foi aprender essa forma de realizar esses sons. Eu coloquei que foi bem interessante realizar essa atividade. Você deve então colocar os sons que você fez e depois como foi aprender essa nova forma de realizar música, tá certo? O tema dessa semana é artes visuais, e vamos ver as atividades que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Veja alguns espaços públicos mineiros utilizados como lugar de fazer artístico. E aqui vem apresentando a Igreja da Pampulha, o Lago da Pampulha, o Centro Municipal de Cultura em Uberlândia e o Instituto Inhotim em Brumadinho. Logo abaixo aqui, na atividade número 2, pede o seguinte: se a sua cidade tem algum espaço como os mostrados acima, lugar onde pode se mostrar a cultura, desenhe como ele é. Se a sua cidade não tiver, imagine como você gostaria que fosse este espaço e desenhe para nos mostrar. E aí eu deixo a representação de um espaço em minha cidade que é destinado a amostras culturais, que é chamado de casarão. Você deve então representar um espaço de sua cidade que é destinado a amostras culturais. Você pode colocar uma foto ou então você pode fazer um belo desenho, tá certo, turminha? O tema dessa semana é teatro, e vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você leia o texto a seguir. A Casa dos Mil Espelhos. Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz, escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando, tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com sua cauda balançando tão rapidamente quanto ele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso, voltarei sempre, um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta, quando viu 1000 olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente. Rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Aqui é uma pergunta que não existe necessariamente uma resposta, mas é para você refletir a respeito disso e do que foi tratado no texto. Mas eu coloquei que geralmente vejo pessoas com rostos felizes.
Isso quer dizer que o que você oferece ao mundo, o mundo lhe devolve. Se você oferece alegria, você também recebe alegria. Fica essa possibilidade de entendimento a respeito do texto. Na sequência, atividade 2 pede o seguinte: observe bem o cenário da Casa dos Espelhos, como apresentado na foto aqui ao lado. Essa foto faz parte de um vídeo onde é contada essa história. E depois é pedido que você reproduza o cenário para você contar a sua história e criar os seus personagens. Pense em 2 pontos importantes. Aqui, turma, não é necessário que você reproduza fielmente o cenário apresentado aqui, pois exige alguns recursos para isso. Se você não quiser fazer, não tem problema. E aí na sequência coloca o seguinte: podemos reproduzir o cenário do vídeo mesmo não sendo igual? E eu coloquei que sim ou que não, a depender de como você interpretou. A parte complicada é que quem não teve acesso a esse vídeo fica meio confuso com essa parte da pergunta, mas tudo bem. Na sequência tem o seguinte: que outros tipos de materiais podemos utilizar para representar os espelhos? Podemos utilizar papel alumínio. Vamos à atividade número 3 logo aqui na sequência. A atividade 3 coloca o seguinte: o Osório nos ensina como desenhar expressões faciais para criarmos os nossos personagens. Ele aprendeu isso com a escritora Eva Furnali, e ele vai nos ensinar como fazer expressões faciais nos desenhos. Osório é um personagem, tudo bem, gente? E aí na sequência, o primeiro passo que você deve fazer é 3 formatos de rosto como apresentado aqui nessa imagem. Na sequência, você deve desenhar o nariz, os olhos e a boca todos iguais, como apresentado aqui. Olha que interessante. E o mais legal, que basta você modificar a sobrancelha para ter expressões diferentes. Você pode colocar alguém com uma cara meio esperta, meio de mal, alguém com um pouco de dúvida e alguém um pouco triste. E pode criar outras variações mais, como apresentado aqui logo abaixo. Olha que legal. Na sequência, a atividade 4 pede o seguinte: agora que aprendemos com o Osório a desenhar as expressões faciais, vamos desenhar o nosso personagem para apresentar na Casa dos Mil Espelhos. Escolha 2 expressões faciais. Então você deve desenhar 2 expressões faciais para você recontar a história trabalhada acima. Agora crie seu personagem, dê um nome e uma idade a ele. Você então deve criar os seus personagens pegando os desenhos anteriores, colocando nomes e atribuindo idade a cada um deles. Na sequência, na atividade 6, pede que você faça a sua representação da Casa dos Mil Espelhos e chame todo mundo de sua casa para assistir. Então você deve recontar a história para os seus familiares. O tema dessa semana é dança e essa é a parte 1, e aqui vem apresentando alguns elementos da dança como o movimento corporal, o espaço e o tempo. Atividades. A atividade 1 pede que você leia as frases e vá fazendo os movimentos. Então você deve ler as frases e fazer os movimentos apresentados aqui. A primeira frase é tocar a minha cabeça, então você deve tocar a sua cabeça com as mãos. A segunda frase é tocar os meus ombros. Na sequência, tocar a minha barriga, depois as minhas pernas, e posso mexer meu corpo em cima, embaixo, e posso mexer meu corpo para qualquer lado. Então, após você realizar essa atividade prática, vamos à atividade número 2, que pede o seguinte: agora tente fazer a dança do desenho a seguir. Você também poderá criar seus movimentos. Aqui, turma, os passos apresentados aqui parecem até tranquilos, menos este aqui do centro, que envolve fazer uma acrobacia. Caso você não queira realizar, não tem problema. O mais importante, como eu sempre digo, é fazer tudo com muita segurança. Após realizar a atividade 2, vamos à atividade 3, que pede que você desenhe alguns movimentos que você fez. E aí eu deixo esses movimentos como possibilidade de resposta para a atividade número 3. O tema dessa semana é danças e essa é a parte 2. Atividades. A atividade 1 pede que você observe esses tipos de danças. E aí temos danças africanas, Bollywood, corridinho, dobadoura, egípcia, forró, gigo, raça-picos, irlandês, jojon, kizomba, lindy hop, mambo, ninguno, oriental, pizzica, quick-step, rock and roll, salsa para Scott, sapateado, tango, urbanas, valsa mambada, West Coast folk country, xota galega, yosin e zouk. E a letra A na sequência questiona se você conhece alguma das danças citadas acima. E aqui então pede uma resposta pessoal que é com base nos seus conhecimentos. E você pode responder que sim ou que não. Logo na sequência, a letra B pede o seguinte: escolha 2 danças que você gosta de dançar e escreva sobre elas. São originárias de qual país ou região do Brasil?
como são dançadas, se precisa de muitas pessoas para dançá-las e etc. Coloque todas as curiosidades que achar interessante sobre as danças escolhidas por você. E aí eu coloquei como possibilidade de resposta, não necessariamente que eu dance essas danças apresentadas aqui, o samba e o balé. O samba nasceu no século XIX na Bahia através de uma mistura de estilos africanos, mas criou raízes e se desenvolveu no Rio de Janeiro. O balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França como uma forma de dança de concerto. Lembrando que aqui pede uma resposta pessoal, que é para você escolher 2 danças que você gosta de dançar. O tema dessa semana é arte e tecnologia. Atividades. Veja algumas das obras de Geraldo Barros. E aqui vem apresentando algumas das obras de Geraldo Barros, que foi citado no texto acima. A atividade 1 é apenas a observação dessas obras. Na sequência, temos a atividade número 2, que coloca o seguinte: Geraldo de Barros percebeu as formas e a geometrização possível em nosso ambiente cotidiano, evitando assim desviar o foco do que é essencial. Agora você deve andar pela sua casa ou pelo seu bairro e você deve observar elementos que não havia prestado atenção antes, como o ângulo de uma escada, detalhes dos degraus da escada, as formas do corrimão ou da grade da janela, a sombra de determinado objeto, as linhas dos fios de energia que ligam diferentes blocos da escola, o reflexo da janela ou da poça d'água e etc. E aqui vem trazendo algumas possibilidades de observação que você pode ter. A atividade 2, então, é uma atividade prática. Na sequência, temos a atividade 3, que pede o seguinte: agora que já observou elementos que talvez nunca tivesse prestado atenção, pegue o seu celular ou de seus pais ou irmãos e tire fotos destes elementos diferentes. Se não foi possível, faça desenhos desses elementos. E aí, como uma possibilidade de observação, eu deixo essas 2 imagens, dos detalhes de uma escada e de uma mesa com um formato diferente. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.